Pois é. Muito boa tarde a todos, senhores e seus deputados. O primeiro ponto da nossa reunião é a audiência a um grupo de autores realizadores sobre violação de direitos no setor audiovisual português. Então, os membros da delegação: Hugo Sousa, Joana Jorge, Rui Vilhena. Tem para uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os senhores deputados por grupo parlamentar farão as suas intervenções, depois também têm 10 minutos para intervir no fim. Está bem? Então, dá-vos a palavra para poderem iniciar, têm 10 minutos, está bem? Muito obrigado. Espera aí, mais fácil assim. Só uma breve introdução, como é que chegámos aqui. Nós, no início do ano, decidimos enviar uma carta para o excelentíssimo Sr. Presidente da República, porque percebemos que era o alto patrocinador da comemoração dos 100 anos da SPA. E a resposta que obtivemos foi: vou passar ao Primeiro-Ministro, e nós antecipámos-nos um pouco e decidimos enviar para a Assembleia da República e também para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura recebeu-nos por uma reunião técnica há 3 semanas atrás e pronto, aqui estamos hoje para expor de novo a nossa situação enquanto autores e criadores junto da Sociedade Portuguesa de Autores. Joana. Bom, nós fizemos um resumo, além das nossas questões pessoais, depois eventualmente nas vossas perguntas poderão ser mais objetivas. Nós fizemos um resumo um bocadinho do que nos traz aqui, dentro de acordo que é o que a lei prevê e aquilo que neste momento está a acontecer com cada um de nós, ou com um grupo significativo de criadores, autores e realizadores em Portugal, e, portanto, eu vou-vos expor mais ou menos esta dicotomia do que temos vivido. Nos termos do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, nomeadamente nos artigos 178 e seguintes, bem como do Decreto-Lei nº 100 de 2017, 23 de agosto, no regime jurídico das entidades de gestão coletiva, os direitos conexos e os direitos de autor primários são categorias autónomas, devendo a sua gestão obedecer a princípios de transparência, proporcionalidade, separação de contas e liberdade contratual por parte dos seus titulares. As principais falhas que nós identificamos é o facto que a única entidade que faz a gestão dos direitos conexos, a Sociedade Portuguesa de Autores, faz de forma reiterada o pagamento dos direitos conexos depender quer da comunicação pública secundária, cópia privada e eventualmente retransmissão por cabo, da celebração de contratos de gestão sobre os direitos primários dos autores, exigindo a estes autores a cedência de 10% sobre o valor contratual original como condição para aceder a valores que lhes pertencem legalmente enquanto titulares de direitos conexos. Fazendo um parênteses em termos práticos, o que é que acontece ao dia de hoje? Está bem? O que é que acontece ao dia de hoje? Os autores que não fazem passar os seus contratos pela SPA não podem fazer o pedido dos direitos conexos que a SPA recolhe. Pronto, em termos muito práticos é isto que acontece. E esta questão tem tido muita celeuma, tem tido muita discussão, principalmente nos últimos 4 anos, por interposição de alguns colegas nossos que se opuseram a este modus operandi, até porque, à partida, uma coisa seria, como a lei prevê, independente da outra, e isso não acontece. A tal prática configura uma vinculação forçada e poderá consubstanciar, eventualmente, um abuso de posição dominante nos termos do artigo 11 da Lei da Concorrência. Acresce que esta comissão de 10% sobre os direitos primários deveria ser, por princípio, reservada aos autores que pretendem tornar-se cooperantes da SPA, uma vez que apenas estes usufruem dos supostos benefícios associados. O que acontece aos outros? Que é o nosso caso e das pessoas que nós vimos aqui representar, porque a maior parte delas não faz parte. Além dessa taxa de 10%, que é, enfim, isso aí eu não me vou pronunciar sobre isso, são os critérios da SPA e sobre isso não tenho nada a dizer, uma vez que não sou cooperante. Há uma cobrança adicional de 20% sobre os valores efetivamente recebidos de direitos conexos, o que representa o limite máximo legal permitido. Perante isto, há também critérios de distribuição que pressupõem que a SPA distribui os valores com base em contratos entregues, ou seja, quem faz o seu contrato através da SPA
recebe os seus direitos através da SPA, mesmo quando eventualmente as obras não foram exibidas ou sequer produzidas, incluindo contratos de exclusividade com plataformas digitais que não geram os mesmos direitos conexos. Simultaneamente, há uma falta de proteção efetiva dos titulares, porque há pessoas que produzem, que têm contratos, mas como eles não passam pela SPA, não conseguem reaver os direitos conexos, porque não fazem parte desta entidade, e, portanto, há aqui um vazio para estas pessoas, que muitas delas têm produção recorrente durante vários anos, prémios internacionais, contratos com outros países, internacionalização de carreira e que não o veem. E depois, agora, eu passo, volto a dizer, como estou aqui em representação de várias pessoas, estou-vos a passar informações sobre as quais eu não sendo cooperante, pessoa mensageira, digamos assim, que tem que ver com uma falta de resposta institucional. A SPA não responde a e-mails ou leva algum tempo para o fazer, não esclarece dúvidas essenciais, a não ser quando um autor insiste durante meses ou bastante tempo, ou acompanhado de advogados, e não presta contas transparentes, em clara violação do artigo 20 do Decreto-Lei 100 de 2017. Há uma falta de proteção efetiva dos titulares, uma gestão opaca e critérios de distribuição pouco claros relativamente ao audiovisual, atrasos e retenções injustificadas, uma prescrição aplicada sem prova de diligência. O que é que isto significa? Significa que há um artigo que pressupõe que, a partir do momento em que a SPA recolhe direitos conexos relativos a obras de pessoas que eventualmente não sejam cooperantes, que há uma obrigação de tentar identificar essas pessoas. Ora, esse movimento não é feito, eu e o Rui Vilhena somos bons exemplos disso, e uma outra colega nossa que inclusive ganhou o prémio de melhor produto de ficção nacional e, no entanto, não tinha recebido da SPA e não tinha recebido nada sobre esse mesmo produto. O que é que isto representa em termos práticos? Que há muitos de nós que, não querendo ser cooperantes da SPA, não temos acesso a estes direitos. E nós achamos que isso, na verdade, não é justo. E que há aqui um vazio, não é, de operação que acaba por nos afetar a todos. A SPA, obviamente, e com toda a legitimidade, alega que o Estado não lhe concedeu a gestão coletiva dos direitos no setor audiovisual, limitando a sua atuação à música e à literatura. Contudo, a verdade é que os estatutos da SPA incluem obras televisivas, cinematográficas e multimédia, e a verdade é que há muitos colegas nossos inscritos na SPA e que por isso recebem, fazendo obrigatoriamente passar os seus contratos por lá e por isso cedendo os seus direitos primários, que é no fundo uma coisa que a lei prevê que seriam direitos completamente indissociáveis, dissociáveis, aliás. A lei permite que qualquer entidade de gestão coletiva, se devidamente habilitada pela IGAC, possa representar autores e titulares de direitos audiovisuais, mas a verdade é que a concorrência não se observa no universo do audiovisual. E isto leva-nos a uma questão, que é: a SPA possui autorização do IGAC para gerir coletivamente os direitos de obras audiovisuais? Se sim, essa autorização e quais os critérios que pressupõem essa autorização deveriam ser do conhecimento de todos nós, coisa que não acontece. E em caso negativo, então as práticas de retenção sobre os contratos e distribuição audiovisual carecem de legitimidade e nós perguntamos, por exemplo, em relação a produtos que qualquer um de nós os três já fez, se esse dinheiro foi recolhido, onde é que ele está? Onde é que ele está? Porque a nós não chegou, não é? Pronto. Pois, imagino que a vós também não. Portanto, atendendo a este panorama, o que é que nós gostaríamos que acontecesse? Uma fiscalização efetiva da IGAC e da Autoridade da Concorrência a estas práticas, não é? Que ficasse claro se há ou não uma legitimidade nesta gestão de direitos, que a divulgação fosse pública e acessível da lista de obras e de beneficiários e os critérios de distribuição e montantes retidos, em cumprimento do artigo 20º do Decreto-Lei 100 de 2017. Claro, depois, no mundo ideal, a revisão dos critérios de distribuição, que os pagamentos fossem feitos em base na exibição comprovada e no uso real das obras, porque muitas vezes o que isto abre são precedentes de contratos que são feitos de obras que depois não são efetivamente produzidas, mas há criadores que recebem sobre essas obras, apesar delas não serem difundidas e não serem exibidas.
por contraponto a pessoas que têm obras exibidas, mas como não se identificam com este modus operandi, não recebem. O cumprimento da proporcionalidade, não é? Que é a remuneração ligada a esse uso. A revisão da prática da prescrição, ou seja, se não há a iniciativa de identificar os autores, ou se há, como infelizmente temos aqui um exemplo, são colocados entraves à adesão à cooperativa por não se querer ceder os direitos primários e, portanto, não se consegue, ou seja, há pessoas como o Rui que não conseguem fazer a inscrição na SPA e a partir do momento em que não conseguem fazer a inscrição na SPA não têm direito aos direitos conexos e à recolha do dinheiro. Apesar de ser um processo, já pensou, com 3 anos e com advogados, etc. A criação também de condições por parte do Estado para o surgimento de entidades concorrentes, porque é o que acontece também noutras áreas da nossa indústria, não é? Produtores, realizadores, atores, há outras entidades que têm um modus operandi diferenciado deste e que acabam por fazer uma gestão diferenciada, que não obriga a esta, vamos dizer, a esta contratualização dos direitos primários. Como a GDA, a GEDIP, a FEVIP, que não impõem comissão sobre os direitos primários, só impõem a comissão sobre, efetivamente, a cobrança dos direitos conexos. Portanto, no entanto, esses não trabalham com os direitos dos autores e realizadores. São ou seja, autores e produtoras. Ou seja, na verdade, nós chegamos aqui porque nós, entretanto, já fizemos um périplo por outras entidades de gestão para perceber se, eventualmente, poderíamos entrar nessas entidades de gestão para nos resolver a questão. Não foi resolvida. Nesse sentido, nós achamos que era importante que o Estado operasse nesta fiscalização e que percebesse que, na verdade, há aqui um vazio no qual nós nos encontramos. E é isso que nos traz aqui. Muito bem, muito obrigado pela vossa exposição. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Gonçalo Capitão tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor. Sr. Presidente, deixe-me primeiro beber da sua infinita sapiência, que é uma coisa que faço há anos com proveito próprio. Eu tenho de gastar o tempo de uma vez, ou posso, dentro do meu tempo, se for necessário, depois aclarar alguma coisa? Normalmente, e como está prevista a grelha, as intervenções são todas feitas em conjunto e depois a resposta será no fim. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a vossa presença e os vossos esclarecimentos. Aliás, foi uma intervenção bem esclarecedora, devo dizer. E dizer-vos também que esta temática, no nosso entender, vai estar cada vez mais na ordem do dia. Tive uma conversa, não importa com quem, porque foi informal, será formal, provavelmente daqui a uns tempos, com pessoas que me alertaram para o problema que há em volta de plataformas tipo Spotify, não é? E depois a aplicação de modelos de inteligência artificial à música, que é, vão buscar certos de várias músicas para criar músicas, mas não põem etiqueta e, portanto, voltamos aqui a este problema. Portanto, é um tema que tem, de facto, de ganhar algum lugar no palco, porque é cada vez mais premente. Dizendo isto, algumas perguntas. Uma delas era o que faria, mas isso já me foi respondendo, não é? Então opto por lhe perguntar, por um lado, e isto não tem nada a ver com a credibilidade da vossa posição, de que modo estão organizados enquanto grupo de autores, de produtores, para nós percebermos também com quem estamos a dialogar, para nada especial, é mesmo para informação. Depois, há quanto tempo sentem este problema? Depois, pois, não é que isso importa-nos saber. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar já, nós percebemos todo o que nos disseram, dos 15 mais 20, também lemos que lá fora as entidades congêneres da SPA cobram menos, mas convivem bem com o modelo SPA, ou seja, as vossas soluções não prevêem o desaparecimento da SPA ou de qualquer modelo do género. Pronto. E no fundo era isto, era saber há quanto tempo convivem com este problema. Do ponto de vista das soluções, já deu aí algumas medidas, mas a pergunta da vossa organização tem a ver com isto, se oferecem um modelo de organização autónomo ou se, pelo contrário, querem precisamente não ter modelo de organização e estar na vossa vida, cada um por vós. Por fim, e cumprindo, obedientemente, as instruções do Sr. Presidente, eu então digo já que o PSD acha que, entende que valia a pena, e não é duvidar um milímetro daquilo que disseram, ouvir também a SPA.
Acho que temos toda a conveniência em confrontar até com os argumentos que nos foram trazidos e saber o que é que ouvimos e, portanto, o PSD tomará essa posição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Chega, Jorge Galvez, tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Agradeço a presença do Hugo Sousa, Joana Jorge e Rui Vilhena, representantes nesta audiência dos autores e realizadores de audiovisuais. A gestão coletiva dos direitos dos autores e realizadores que são também autores, assim como são, por exemplo, os diretores de fotografia ou diretores de som e tantas outras profissões que são também criadores, porque nenhuma obra, nenhum audiovisual se pode fazer sem toda uma série de profissões criarem dentro do trabalho em si. Tem como critérios consagrados, tanto na Lei 26 de 2015 como o Código dos Direitos de Autor, a transparência, a não discriminação e a prestação de contas por obra e por uso. Portanto, isto é bem claro. O Decreto-Lei 47 de 2023 veio introduzir a gestão coletiva alargada, garantindo que, mesmo quem não é associado da SPA, pode ser abrangido com direito de exclusão. O vosso testemunho é essencial para compreendermos se as normas que existem em Portugal para a gestão coletiva de direitos estão a ser cumpridas e, sobretudo, se os criadores estão a ser tratados com justiça e transparência. Já percebemos que não. Os relatos que recebemos através da vossa carta, bem, conversas que tive com vários outros autores, realizadores, diretores de fotografia e por fora, levantam sérias preocupações. Comissões demasiado elevadas, critérios de repartição que não são claros, a ausência de informação detalhada sobre as obras pagas e até dificuldades históricas de acesso para quem não era associado. Sabemos que, segundo os documentos oficiais da SPA, as comissões no audiovisual podem atingir 15% na cobrança e 20% na distribuição. Valores comparados com as congêneres europeias, como a Dama em Espanha, onde são cobrados 10%, ou a SCAM em França, onde são cobrados 13%, nos parecem bastante elevados. O que importa ao Chega nesta comissão, obviamente, é ouvir-vos, confirmar se estas práticas correspondem à vossa experiência, já percebemos que sim, perceber os impactos concretos que tiveram na vossa vida profissional, saber o significado que estas práticas podem ter na intenção de produção de novos projetos, porque, sabendo todos estes problemas, obviamente, há um entrave a que novos produtores, novos realizadores realizem e produzam novos projetos e recolher propostas que possam inspirar mudanças legislativas ou maior fiscalização. E passo de imediato às questões que tenho a pôr-vos. Considero que algumas delas estarão respondidas, mas não quero deixar de pô-las novamente. Consideram que as comissões aplicadas pela SPA, 15% na cobrança, 20% na distribuição, têm sido um obstáculo significativo à justa remuneração? Algum de vós ou alguém que tenha um conhecimento foi alguma vez impedido de receber direitos por não ser associado à SPA ou por não ter celebrado contratos através dessa entidade? Certamente fizeram já pedidos de esclarecimento ou acesso a extratos discriminados por obra. Obtiveram respostas adequadas por parte da SPA? Como é que avaliam a aplicação prática do regime de gestão coletiva alargada? Os titulares não associados passaram, de facto, a ser abrangidos? Não. Existindo a Associação Portuguesa de Realizadores, que diz lutar pela expressão livre da arte cinematográfica e defendendo as liberdades e direitos artísticos, morais e profissionais da criação, a qual inclui apenas realizadores de cinema de ficção, documentário e animação, esta associação teve já alguma posição relativamente aos problemas que vocês aqui apresentaram? Que medidas concretas consideram prioritárias para que haja uma maior transparência e equidade, auditorias externas, relatórios detalhados, revisão das comissões, algum outro modelo, entre aspas, de governação? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sofia Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados, cumprimentar-vos por também se disponibilizarem a estar connosco hoje para nos ajudar, por um lado, a construirmos um conjunto de medidas e políticas públicas que possam vir ao encontro daquelas que são as vossas reivindicações e apresentam aqui propostas que nós, algumas acompanhamos, compreendemos e que queremos aprofundar mais naquilo que é o nosso trabalho também nesta Comissão e junto ao nosso grupo parlamentar, e temos o conhecimento destas preocupações, um conjunto expressivo de autores e realizadores sobre a efetiva proteção dos seus direitos no setor audiovisual. E permitam-me também o disclaimer que o Partido Socialista reafirma aqui o essencial, que a criação cultural exige uma remuneração justa, a transparência, uma boa governação das entidades de gestão coletiva das mesmas e, portanto, o que hoje se exige é mesmo o cumprimento da lei e ajudar a garantir que o setor não se vê sistematicamente negligenciado e sem respostas e sem eco às suas reivindicações e, portanto, com critérios de distribuição que sejam assentes na utilização efetiva das obras, uma prestação de contas clara, obra a obra, para que cada autor saiba quanto é que é cobrado e quanto. E, portanto, nós temos aqui algumas questõões que seriam importantes para nós, também para podermos fazer esse trabalho. Desde logo, que medidas é que propõe a tutela e que compromisso assume a ESPA para assegurar que as cláusulas de cessação nos contratos de produção audiovisual garantem remuneração apropriada e proporcional aos autores, incluindo o direito de informação e auditoria por parte dos autores. E, no geral, as garantias nos critérios mais transparentes da gestão da ESPA dos direitos de autor. Também, e dava nota da reunião com o Sr. Ministro, que garantias e planos é que vos foram dadas, nomeadamente no que diz respeito a um eventual plano para pagar os direitos a favor dos autores não associados. No fundo, que garantias têm da fiscalização efetiva, que também davam nota destas práticas neste momento e que práticas sugerem também para que isto possa acontecer. E, por último, existe neste momento, a pergunta é se existe neste momento alguma garantia, seja por parte da tutela dos serviços ou mesmo da ESPA, de que será disponibilizada uma lista pública pela ESPA dos valores que são cobrados, comissão aplicada e montantes distribuídos a cada detentor destes direitos. E agradecer-vos mais uma vez por poderem estar aqui hoje connosco. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora 10 minutos para responder. Eu não recebo nada, eu trabalho em audiovisual há 20 anos, fui 2 vezes nomeada ao Emmy Internacional, nunca recebi um direito conexo em Portugal. A única vez que recebi direitos na minha vida foi quando emigrei para o Brasil para trabalhar numa empresa chamada TV Globo, onde até hoje recebo direitos dos trabalhos que fiz no Brasil. E nós os três somos os únicos três. Portanto, não, quem não é associado não recebe. Portanto, é um pouquinho em cima do facto da experiência que nós temos de um país como o Brasil, que as coisas não são perfeitas. Por isso é que estamos aqui. Por isso é que Acho estamos que foi aqui. um bocadinho motivados por isso. Eu posso ajudar só um bocadinho, eu acho que pode ajudar a responder a várias das perguntas. A minha experiência, que é a mais longa delas todas, eu comecei, tornei-me realizador em 2001 e ao longo dos anos foram várias as vezes que eu ia à SPA para me inscrever e para começar a receber aquilo que era meu direito. E eles respondiam-me sempre, então o teu contrato tem de ser assinado com a produtora, mas através de nós temos 10% e depois passas a receber direitos. Desculpem lá, mas isso é um agenciamento. E eu, ao longo dos anos, felizmente, como um trabalho, fui contratando advogados, desisti a meio e foram 4 advogados que eu contratei e acabava sempre por desistir, porque não tinha tempo. Em 2021, um pequeno grupo começou a movimentar-se mais e conseguimos que a SPA começasse a pagar sem nos cobrar os 10%. E isso durou agora 2 anos e pouco, e este ano já nos vieram dizer, meus amigos, para o ano isto acabou. Ou os contratos passam por aqui, ou então não recebem. Portanto, voltamos aos mesmos tempos. Mas, em cima disto, eu consegui, fomos só 9, penso eu, que conseguimos, tanto o Rui como nós já não conseguimos. Joana, eles nem a sequer nos aceitam como sócios. Quer dizer, isto é ou seja, quer dizer, voltaram ao critério inicial, não é? Que é o critério, quem não quer ser cooperador e quem não quer fazer passar os contratos por lá,
que são relativos aos direitos primários. Voltamos a esta grande questão, que eu penso que isto é a questão de fundo. Quem não quer fazer passar os contratos pelos direitos primários não tem direito, não tem acesso aos direitos conexos. Só que o que está a acontecer desde então, mesmo aqueles que passavam os contratos e pagavam esses 10%, era através de uma fórmula para os direitos conexos, que é com base no valor do contrato inicial e não com o valor efetivo que aquela obra produz quando vai para o ar. Então, principalmente com os canais abertos e com as repetições às 4 da manhã, etc., etc., as audiências, a quantidade de repetições e os horários é o que gera o valor. E é assim na maioria das coisas pelo mundo fora. A SPA continua a fazer com base no contrato inicial. Só a título de exemplo, se eu por acaso tivesse feito no meu primeiro trabalho, provavelmente vocês conhecem, que foi o Superpai, que foi há 24 anos, o valor do meu contrato naquela altura é ridículo em relação a hoje. Portanto, não pode ser, a base não pode ser essa. E além de que os valores dos contratos é um valor que é a nossa capacidade negocial e não o valor efetivo que a obra tem. Portanto, misturam-se aqui várias coisas. Responder aqui mais alguma coisa? Portanto, há quanto tempo sentem o problema? Desde sempre. Desde sempre. Desde que eu comecei muito jovem, na altura, inicialmente nem fazia ideia muito bem o que era a SPA, depois vinha ter conhecimento, depois ganhava. Estejamos aqui, penso que estejamos alinhados que a indústria da cultura não é propriamente a indústria em que nós temos maior estabilidade financeira, de trabalho, regularidade de trabalho, portanto, naturalmente, os salários à época eram bastante precários e nós, na verdade, aquele bocadinho que ganhávamos a mais como freelancer era o que nos permitia às vezes depois ficar 3, 4 meses sem trabalho, porque isto é a realidade da maior parte dos profissionais da cultura neste país e continua a ser, era há 20 anos, continua a ser. Mas isso são as escolhas que nós fizemos para as nossas vidas e penso que somos responsáveis por elas. Agora, a verdade é que desde sempre que este problema existe. Relativamente ao audiovisual, eu gostaria de deixar isto muito claro aqui. Nós estamos aqui a falar exclusivamente do audiovisual. A SPA tem uma série de outras competências sobre as quais eu não me pronuncio, não me diz respeito e, portanto, acho que isso é importante que fique claro. Portanto, desde sempre, o modelo é transparente, não me parece. O Hugo já tem recibos da SPA, no outro dia eu pedi-lhe por curiosidade, olha, deixa-me lá ver um recibo do que recebeste. Sobre o que é que recebeste? Não sei. Quais são as obras referentes às quais recebeste? Não se sabe. O recibo só diz que é cópia privada, pronto, ok, esse é o único que realmente não existe um produto. O outro, que é a comunicação pública secundária, mas de quê? Eu tive uma reunião com eles em junho e disse-lhes, mas eles só não me pagaram este ano, e disse, eu tenho 7 telenovelas a passar diariamente na televisão, como assim não tenho nada para receber? Não tens um contrato? Porque eu não passei os contratos por lá, então, agora, ou seja, teve ali um período de 2 anos que iam buscar, agora já não vão buscar, e não andamos nisto. E acho que isto tem que ter uma solução, tem que ter uma fiscalização, e eu acho que se deve aproximar daquilo que... Há vários exemplos pelo mundo, a Espanha é um bom exemplo, a Bélgica é um bom exemplo, o perfeito talvez não exista, mas o que é facto é que eu posso-vos dar um exemplo que neste momento é a primeira vez que eu estou oficialmente desempregado, há um ano, também por opção, porque precisava descansar, e estou a desenvolver vários projetos que vou, se tudo correr bem, trabalhar com vários países e eles podem dar muitos frutos ou 0 frutos. Eu recebo 0, nem sequer direito a subsídio de desemprego que tenho, porque fui obrigado pelas empresas em Portugal a ter uma unipessoal, que era sócio-gerente não tem. Ou seja, o sistema em si são rasteiras em cima de rasteiras e que nos leva a autores e criadores, e no meu caso dói-me em particular, e aí aqui sinto-me obrigado a puxar dos galões. Portugal ganhou 3 Emmys, 2 deles estão em minha casa. Portanto, dói-me que a SPA durante anos fazia de conta que nem sequer vinha perguntar, esta obra é sua?
Não, eu quando consegui finalmente inscrever-me, eu tive que explicar, esta é a minha, esta é a minha, esta é a minha. Quer dizer, os IPs estão todos lá. Essa informação é circular, não é? Portanto, o grupo que nós representamos somos 15 autores e realizadores. Existem muitos mais, nós acedemos a estes. E existem alguns que estão connosco e que são associados da SPA, atenção. Eu estou como associado. Como existem outros que não estão connosco porque são associados da SPA e recebem há muito tempo e nas suas vidas estão tranquilos e, portanto, aquele modelo para eles serve. Pronto. A mim, pessoalmente, não me serve. Não me parece transparente, não me parece claro, não me parece sequer que seja possível receber-se um valor. Eu própria não me sentiria confortável em receber um valor que eu não soubesse a que é que se referia, a que obra minha é que se referia. Acho que isso, quer dizer, nós sabemos, não é? Por exemplo, na fatura da luz, nós sabemos lá, não é? A parte que é dos resíduos, a parte que é... Está lá, discriminado. Quer dizer, estamos a receber uma coisa que não sabemos do que é. Como assim? Pronto, não me parece sequer que isso seja... Respondendo, não me parece que seja transparente, nem pronto, credível, lamentavelmente. Respondendo à pergunta muito concreta, não, quem não é da SPA não recebe e não tem onde se dirigir para receber. E isso é o que nos traz aqui, que é, no fundo, não é? Se a lei prevê isto e se a lei prevê que mesmo quem não é associado tem direito a receber, ora, aqui estamos nós a dizer, olha, então a que porta é que vamos bater para receber? Porque temos 20 anos de obras cada um para receber e pronto, eu e o Rui ainda não recebemos nenhuma e, portanto, se nos pudessem dar essa resposta, seria muito simpático. Que é o meu caso, no momento, há um advogado a tentar que eu me torne membro da SPA para poder receber. Da última vez, tal como o Hugo, eu fiquei muito ocupado, aquilo, pronto, acabou não seguindo em frente, mas realmente dói. Dói porque são 30 anos de profissão a produzir ficção e eu nunca recebi um euro sequer. E há esse monopólio que ou fazemos parte do monopólio e aceitamos que a SPA seja a minha agente, eu não preciso de um agente, porque, tal como a Joana disse, acaba um trabalho, eu não sei quando eu vou voltar a trabalhar. Portanto, eu não quero pagar uma percentagem à SPA, que já é uma obrigação deles pagarem os nossos direitos. Então, eu me recuso a me tornar membro da SPA para receber o que é meu. Eles alegam que esses 10% dos contratos com que eles retêm é para a manutenção da Sim, cultura, mas são os critérios da cooperativa. Quer dizer, Sim, eu não pronuncio. ao ficarem com 20% daquilo que é coletado, quer dizer, também seria para isso. Eu costumo dizer-lhes, eu não me importava de pagar 80%, mas é daquilo que é meu, é uma decisão que é minha. Não é do meu contrato com determinada produtora, porque isso é a minha capacidade negocial. Mas, por exemplo, há casos de autores que não são associados da SPA, portanto, os colaboradores, os coautores desta obra são associados da SPA e recebem, mas o autor, a mãe daquele projeto, não recebe porque não é associado à SPA. Isso não faz qualquer sentido. Sim, além de que aí há a questão, não é? Os que são associados e fazem parte do mesmo projeto recebem, são obrigados a informar os outros integrantes do projeto, mas os outros integrantes do projeto não recebem. Ponto. É confuso. Já passou o tempo. Muito obrigado, então. Complexo. Dar-vos nota que, então, todos os partidos presentes colocaram as questões que entenderam. Certamente que a Comissão agora irá refletir sobre este tema. Iremos definir o que faremos de seguida e certamente vos daremos nota do mesmo. Feito. Muito obrigado pela vossa participação, está bem? Obrigada. Se querem que o Ministério da Cultura pediram-nos documento, portanto, seja difícil acompanhar tudo, e alguns outros documentos que pudessem acompanhar. Sim, todos os documentos que tiverem, vêm para a Comissão que serão distribuídos. Tá Ok, perfeito. Muito obrigado. Vou só dar um beijinho àquela rapariga. Vou só aqui cumprimentar uma pessoa que não veio para aí há 20 anos. Estou a ver a pessoa na piscina. Você também. Também não conhecia.